Bom dia, turma. Hoje estaremos estudando sobre o calor latente e o calor sensível. Como a gente viu no nosso texto da semana passada, o calor ele vai ser a energia térmica que vai estar em trânsito, ou seja, ele vai ter uma troca de um corpo com o outro dessa energia. Então, para a gente ter um exemplo, quando a gente pega, por exemplo, um copo de água e coloca gelo nesse copo de água, vai existir uma troca de energia térmica entre a água e o gelo. A água que vai estar numa temperatura mais alta, ela vai ter a temperatura diminuída com a troca de calor com o gelo que está mais frio do que a água, até o ponto em que eles vão entrar em equilíbrio. Ou seja, não vai existir mais gelo e a água vai ter a temperatura abaixada por causa do calor do gelo. Então, calor é isso, é energia térmica que troca de um corpo para outro, tá? Outro exemplo também, quando a gente está dentro da água do mar ou da piscina, o nosso corpo ele troca de calor com a água. A água que está mais fria, ela vai diminuir um pouco a temperatura do nosso corpo. E quando a água está mais quente, ela aumenta um pouco a temperatura do nosso corpo. Então, agora que a gente já entendeu o que é calor, vamos trabalhar agora com os dois tipos de calores aqui, que vai ser o calor latente e o calor sensível. Então, por exemplo, o que vai ser o calor sensível? Quando a gente estuda os estados físicos da matéria, a gente aprende que existe o estado sólido, líquido e gasoso. E que a passagem de um estado para o outro acontece numa determinada temperatura e vai ter um nome específico. Ou seja, quando a gente faz a passagem do estado sólido para o estado líquido, está acontecendo o fenômeno da fusão, onde o sólido se derrete e vira líquido. E quando a gente passa do líquido para o gasoso, está acontecendo o fenômeno da ebulição, tá? Onde o líquido passa a ser aquecido e vira vapor ou gás. Nesse caso aqui, nós temos um diagrama de transformação da água. Então aqui a água ela sai do estado sólido, que é gelo, a 0 graus para ir para o estado líquido, que é a água. E a 100 graus ela sai do estado líquido de água para o estado de vapor de água. Então o que vai acontecer? O calor sensível ele vai ser esse calor que vai acontecer dentro de cada estado físico. Então vamos botar aqui. Digamos que o gelo está a menos 40 graus Celsius. E ele teve a sua temperatura aumentada até menos 10 graus Celsius. Então, o gelo, na sua temperatura inicial e na sua temperatura final, ele não mudou o estado dele. Então, aqui era gelo, aqui também era gelo. Continuou sendo sólido. Esse tipo de calor é o calor sensível, quando há o aumento ou a diminuição de temperatura sem que haja troca de estado físico. Agora vamos dizer que você pegou esse gelo que estava a menos 10 e levou ele para a temperatura de 20 graus. Então o que aconteceu aqui? De menos 10 até 0 era gelo. Quando chegou aos 0 graus, o gelo derreteu. De 0 a 20, agora é um líquido. Então, o que está acontecendo? Nesse trecho de menos 10 a 0, o calor é sensível, porque não houve mudança. Só que quando chegou no 0, teve a mudança de estado físico. Então, o calor é latente. Do 0 até o 20, não há mudança de estado físico, porque já virou líquido e se mantém como líquido. Então seria calor sensível. Então o calor latente ele é somente o calor do exato momento da mudança de estado físico.
Então, na temperatura de 0 graus, aqui o calor é latente, só nesse trecho. Só que de menos 10 até 0 é sensível. E de 0 até 20 é sensível. Somente no 0 é calor latente. Então, o calor latente é o calor responsável pela mudança de estado físico. E o calor sensível é o calor que está ligado com o aumento ou a diminuição de temperatura dentro de um estado físico. Então, no calor sensível não há mudança de estado, tá? Não vai de líquido virar gasoso e nem de sólido virar líquido. E no calor latente é quando ocorre essa mudança. Quando o sólido vira líquido e quando o líquido vira gasoso. A mesma coisa se aplica quando a gente tem a diminuição de temperatura. Então aqui eu estou no estado de vapor da água, está numa temperatura acima de 100 graus. Aqui, quando o vapor vira água, se chama liquefação. Então acontece na mesma temperatura em que a água vira vapor, tá vendo? 100 graus. Então virou líquido, agora é água de novo. Depois se solidificou, virou gelo. Então acontece a 0 graus, a mesma temperatura que o gelo vira água, tá? E aqui acontece a mesma coisa. Se a temperatura estiver aqui dentro, calor sensível. Chegou no 100, teve mudança de estado, vai ser calor latente. Se a temperatura ficar aqui dentro, de 100 até 0, sem mudança de estado, vai ser calor sensível. Chegou na transformação para gelo, vai ser calor latente. Se ficar aqui dentro sem mudança de estado, ou seja, começa gelo, termina gelo, vai ser calor sensível. Agora, como que a gente calcula isso? Então, vamos lá. Para a gente calcular o calor sensível, a gente vai usar essa fórmula aqui, que vai ter as seguintes grandezas. A quantidade de calor, que é representado pela letra Q. Nós vamos ter a massa, nós vamos ter o calor específico e a variação de temperatura. Então vamos lá. A massa é medida em gramas. O calor específico é medido em cal por grama vezes graus Celsius. E a temperatura é medida em graus Celsius. A quantidade de calor é medida em calorias. Tá? Então, cada uma das unidades são essas aqui. Vamos falar a respeito do calor específico. Tá? Na última matéria, a gente estudou sobre a dilatação linear dos sólidos. E a gente viu que existia uma grandeza chamada alfa, que era o coeficiente de dilatação linear, que cada substância tem o seu próprio alfa. O calor específico ele funciona da mesma maneira. Então, o calor específico, cada substância vai ter o seu próprio calor específico. E esse calor específico ele sempre vai depender do tipo de material. Então, o que vai acontecer? Se eu estiver trabalhando com água, eu vou ter um número de calor específico. Se eu estiver trabalhando com o cobre, eu tenho uma outra quantidade de calor específico. Se estiver trabalhando com estanho, uma outra quantidade de calor específico. Então aqui, como a gente está trabalhando com a água, a gente vai dar o seguinte exemplo. Vamos dizer que a gente tem uma quantidade de água líquida, tá? E ela está a 10 graus Celsius e é aquecida e sua temperatura vai para 80 graus Celsius. Então a gente quer calcular a quantidade de calor que a água recebeu. Então o que vai acontecer? Eu quero calcular o quê? Que é a quantidade de calor. O problema vai ter que me informar quanto de massa e o calor específico da água. Então o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E essa massa aqui de água aqui, vamos trabalhar com 200 gramas. Então, como é que eu vou calcular a quantidade de calor recebida por essa água? Para ela aumentar de 10 graus para 80 graus. Eu vou pegar a quantidade de massa
vou multiplicar pelo calor específico da água e vou multiplicar pela diferença de temperatura. Então vai ser 80 menos 10. Quantidade de calor vai ser 200, que eu já multipliquei, 200 vezes 1. E aqui eu diminuo, vai dar 70. Então a quantidade de calor vai ser 14.000 calorias. Então essa água, ela recebeu 14.000 calorias para poder aumentar a temperatura dela de 10 graus para 80 graus. Observa bem que a gente não teve mudança de estado físico. Por isso que a gente está trabalhando com calor sensível, tá? Agora vamos falar um pouquinho do calor latente. O calor latente, ele vai ser calculado de uma maneira semelhante. Só que aqui a gente não tem o calor específico, mas aqui a gente tem o calor latente, que se chama latente de fusão, latente de ebulição, latente de solidificação e latente de liquefação, que vai ser de acordo com a transformação que está sofrendo a substância. Então aqui, vamos continuar trabalhando com a água. O latente de fusão da água, ele é de 0,55, tá? E aqui o que vai acontecer? Nós temos o que? Novamente sendo o cal, a massa novamente em gramas, e o calor latente, ele vai ser cal por grau Celsius, se eu não me engano, e cal por grama. Então o calor latente, ele é cal por grama. E o latente de fusão, só uma correção, o latente de fusão aqui, ele é 80 cal por grama. Então, quando a gente for calcular, qual é a quantidade de calor para a gente transformar gelo em água? Então a gente vai precisar do latente de fusão, a gente vai precisar da massa de água para a gente poder fazer o cálculo. Então, se eu tenho uma massa de água de 300 gramas e eu quero transformar gelo em água, eu vou fazer assim: quantidade de calor é igual aos 300 gramas vezes o latente de fusão. Então, a quantidade de calor necessária para você transformar 300 gramas de gelo em água vai ser 24.000 calorias. Tá? E se por um acaso eu quisesse transformar a água em vapor, aí já muda, já não tenho mais latente de fusão. Aí eu vou ter latente de ebulição, tá? Ou latente de vaporização, no caso da água, né? Que vai ser 540 cal por grama. Então, se eu pego esses mesmos 300 gramas que eu tinha aqui em cima e quero transformar essa massa de água em vapor, o meu cálculo já ficaria assim: 300 vezes 540. Então aqui, para eu transformar essa massa de água em vapor, isso vai me dar 162.000 calorias, certo? Então, para transformar essa mesma massa de água em vapor, eu vou precisar de 162.000 calorias. Repara aqui que no cálculo de calor latente eu não preciso de temperatura. Eu só preciso da massa da substância e do latente correspondente à transformação que eu estou fazendo. Então aqui, como eu estava derretendo gelo em água, eu preciso do latente de fusão. Aqui, como eu estava transformando água em vapor, eu preciso do latente de vaporização. Tá? Agora, no calor sensível, não. No calor sensível, eu preciso tanto da massa, como eu preciso do calor específico da substância, como eu preciso da temperatura.
em que se encontra a substância, tanto no início do processo como no final do processo. Tá? Então, relembrando aqui, calor sensível eu vou usar dentro de um mesmo estado físico. Calor latente eu uso quando há troca de estado físico. E aqui a gente finaliza essa explicação. Vou passar um exemplo aqui no próximo vídeo de como acontece dentro do diagrama de temperatura quando você tem tanto sensível como latente ao mesmo tempo.